Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 90. Já estamos no Salmo de número 90. Olha só, no começo, parecia que ia ser interminável, um livro da Bíblia com 150 capítulos, mas nós já estamos no Salmo de número 90 e vamos avançar em nome de Jesus. Agora é contagem regressiva, vamos lá com tudo, tá bom? Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Se for possível, pega o link aqui desse vídeo e manda no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, para que todos tenham acesso ao Evolução Diária, tá bom? Também quero aproveitar aqui a oportunidade de fazer um convite muito especial. Hoje à noite na Evo, na nossa igreja, nós vamos dar início a mais uma série, a série do mês de fevereiro, Rompendo Limites, tá bom? Eu quero te ensinar como romper com tudo aquilo que limita o seu crescimento e o seu desenvolvimento nas três esferas, física, emocional e espiritual. Então, no mês de janeiro nós estudamos acerca da nossa identidade espiritual e agora que já descobrimos a nossa identidade, nós vamos romper com tudo aquilo que tem nos limitado de acessar a vida que Jesus nos promete lá em João 10:10, que é uma vida de paz e prosperidade, tá certo? Vida e vida em abundância. Então esteja conosco presencialmente hoje na Evo, nós estamos no Butantã, na Avenida Eliseu de Almeida, número 985, tá? E se você é de outra cidade, outro estado, você pode acompanhar pelo YouTube, não aqui pelo meu canal, mas no outro canal nosso que é o Evo TV, tá bom? O canal da igreja. Então esse aqui é um canal do pastor Vitor Santos, nós temos também o da igreja, que é o Evo TV. É só você digitar na busca Evo, EVO, TV, separado, Evo TV, tá? E vai aparecer para você e você pode estar conectado conosco. Mas que você esteja presencialmente, se você pode estar presencialmente, esteja conosco em nome de Jesus, tá certo? Então, dei aqui os avisos, os recados, vamos para o nosso estudo de hoje. O Salmo 90 é um salmo de 17 versículos e é um salmo de Moisés. O texto diz assim: oração de Moisés, homem de Deus, Senhor, tu tens sido nosso refúgio. Antes de formar os montes e de começar a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eles eram antes. Tu faz com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, e como o dia de ontem que já se passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acaba com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota na manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu põe as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examina os nossos pecados secretos. De repente os nossos dias são cortados pela tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esse ano só trazem câncer e aflições, a vida passa logo e então no fim nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Fazem com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tenha compaixão dos teus servos, alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazem e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus, dá-nos sucesso em tudo que fizemos, sim, dá-nos o sucesso em tudo. Bom, vamos lá, vamos entender esse texto aqui. Parece um tanto difícil, de entender num primeiro momento, uma escritura que não é fácil de ser lida, que não é fácil de ser interpretada, que não é fácil de ser entendida, mas o Evolução Diária está aqui para te ajudar a entender corretamente a palavra de Deus. Bom, primeiro a gente vai falar acerca do contexto histórico do Salmo 90. Como eu te disse, o Salmo 90 é um salmo atribuído a Moisés, tá? E foi escrito possivelmente, tá bom? Durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, tá? Então o povo enfrentava desafios, sofrimentos e a dura realidade da mortalidade, ou seja, durante o tempo ali
ali de deserto, o povo ia morrendo, né? E tudo isso também foi uma palavra lançada, uma maldição divina por conta da desobediência do povo. Eu não sei se você se recorda, mas o povo ficou 430 anos aproximadamente como escravos no Egito. O povo clama, Deus envia Moisés. Moisés é o libertador, vai lá e tira o povo do Egito, né? Rumo à terra prometida. Então existia ali o deserto, era para ser um tempo curto e rápido, um tempo de aprendizado na vida do povo. Moisés sobe o monte para buscar a revelação divina, as leis espirituais, as leis de Deus. Enquanto isso, o povo entra numa ansiedade, numa inquietação e cria um bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro deu um destino péssimo e negativo para a vida do povo, que foi ali peregrinar no deserto, até que toda aquela geração corrompida pelo pecado, corrompida pela escravidão do Egito, morresse no deserto, até que chegasse em Canaã e somente a nova geração poderia entrar. Então, esse texto está dizendo literalmente, era Moisés vendo ali o sofrimento, vendo o povo morrer e pedindo para Deus fazer alguma coisa, intervir, né, naquela situação toda. Mas aquela situação toda também foi um decreto divino. Então, para a gente entender o Salmo, a gente precisa conhecer um pouco da história, tá? Então, o contexto histórico é esse. É um salmo atribuído a Moisés, escrito ali possivelmente durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, onde o povo encontrava desafio, sofrimento e essa dura realidade da mortalidade. O povo estava morrendo no meio do caminho, tá? O tema principal aqui do Salmo 90, o tema principal, na verdade, o Salmo 90, ele vai falar acerca da brevidade da vida humana e vai trazer um contraste com a eternidade de Deus. Deus é eterno, mas o homem não. Então esse salmo aqui vai destacar e explorar também a fragilidade da vida, as consequências do pecado e a necessidade de nós, seres humanos, buscar a sabedoria de Deus, tá? De forma detalhada, os versículos 1 e 2 aqui vai trazer a imagem de Deus como refúgio eterno e imutável, aquele Deus que transcende o tempo e oferece a segurança ao longo das gerações, tá? Então ele está apontando aqui para um Deus que nos traz segurança. Aí dos versos 3 ao 6, a vida humana é comparada a elementos fugazes como vapor, como a grama e como um sonho, evidenciando o quê? A fragilidade e a efemeridade dos seres humanos. Ou seja, tudo passa muito rápido, é literalmente isso que os versos 3 ao 6 está dizendo. Aí do 7 ao 12 vai apontar para a ira de Deus, né? É uma ira que se manifesta contra a iniquidade humana, contra o coração contaminado, o pecado, resultando em sofrimento, doença e morte, que foi literalmente o que eu acabei de explicar o que aconteceu com o povo, né? A desobediência, o erro do povo fez com que a ira de Deus se acendesse sobre a vida deles. E os versículos finais, do 13 ao 17, vai falar sobre essa súplica de Moisés acerca da misericórdia de Deus, implorando então o perdão de Deus pelo pecado do povo, né? E também pedindo a sabedoria de Deus para viver a vida na terra de maneira mais significativa, tá? A mensagem central aqui do Salmo 90, Moisés ele vai apontar para uma vida, a vida humana é passageira e nós devemos aprender a valorizar a cada momento. Deus é eterno, Deus é imutável e ele oferece refúgio e esperança em meio à fragilidade da vida. O pecado, em contrapartida, traz consequências negativas, mas a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, elas vão guiando os nossos passos, né, a nossa vida para um propósito muito, muito maior. Então o Salmo 90, na verdade, vai nos convidar a entender essa questão do confronto com a mortalidade, mas também vai oferecer esperança e consolo na fé por meio de Deus, tá? Então a brevidade da vida torna cada dia precioso e uma oportunidade única para a gente buscar a vontade de Deus. A sabedoria divina guia os nossos passos na jornada das nossas vidas aqui na Terra, conduzindo a gente para um destino de paz e prosperidade, de paz e realização. E para concluir aqui essa primeira parte do nosso estudo, o Salmo 90 é na verdade um hino, né? É Moisés louvando aqui a eternidade de Deus e também um lembrete para nós, seres humanos, que a vida é bem breve, né? A vida humana é breve, nós precisamos aproveitar a cada dia. Então Moisés vai nos convidar a buscar a sabedoria divina, a viver com propósito e a encontrar refúgio em Deus, né? A fonte de toda esperança e segurança. Então ele diz, busque refúgio no Senhor, porque Deus, né, o Senhor, é a sua fonte de segurança e também de esperança, tá bom? Então,
Em suma, é o que Moisés literalmente está dizendo no Salmo 90 para facilitar o seu entendimento. Agora vamos trazer uma lição de aplicação prática para as nossas vidas, tá? Então vamos lá. Na verdade, esse texto ele é uma grande reflexão sobre a brevidade, né, da vida de nós seres humanos, o quanto a vida humana aqui na Terra é breve e vai nos apontar a viver uma vida com significado e propósito. Isso aqui vai me lembrar da minha primeira ministração. Hoje eu estava conversando aqui com os meninos, né, que trabalham comigo, eles estão estudando teologia, então assim, apaixonados pelo que eles estão vendo nesse primeiro momento. Entraram agora na faculdade. Quando eu iniciei a minha jornada teológica, eu comecei pelo curso básico na Faculdade Batista de São Paulo e depois eu fiz a minha graduação e depois a minha pós-graduação. E lá no curso básico, para receber a certificação, era um curso de 1 ano e meio, né? A certificação de conclusão de curso, que era dividido ali em 3 módulos, eu tinha que montar uma ministração utilizando como base todos os recursos técnicos da homilética, que significa a arte de preparar e ministrar sermões, né? E nós precisávamos nos apresentar na capela ali da faculdade, utilizar de todos os recursos, como se fosse um culto mesmo. Ligar o microfone, né? Pregar ali, eu tinha que preparar e pregar. E para mim foi interessante que foi um grande desafio por vários motivos. Primeiro, que eu era muito tímido. E segundo, porque eu era um dos mais jovens, se não me engano, mais jovem daquela turma. Na minha época, não era comum, né, jovens querer estudar teologia, né? A teologia entrava sempre como um curso complementar. Então, primeiro uma formação acadêmica, depois, né, a busca ali na igreja e, por fim, entrava-se na teologia. Então, eu era um dos mais jovens de uma turma cheia de pastores, de líderes eclesiásticos, né, todos já com experiência ministerial e eu, um jovem apenas com vontade de aprender. E eu me lembro que eu montei uma ministração sobre o texto de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes capítulo 3, vai falar o seguinte, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, né? O livro de Eclesiastes, na verdade, ele vai apontar literalmente para essa questão da brevidade da vida humana e o quanto nós precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas em nossas vidas, que eu chamo de coisas ordinárias. A vida não é feita de coisas extraordinárias. O que seria o extraordinário? Extraordinário é quando você troca de carro, é quando você compra uma casa nova, é quando você faz a viagem dos sonhos, e isso é o extraordinário. O ordinário é o dia a dia, é a rotina, é o cotidiano, é o acordar, o tomar café, ir trabalhar, ir para a faculdade, ir para a escola. Isso é o ordinário. E muita gente acaba esquecendo de viver o ordinário, e é literalmente o que Moisés está dizendo aqui, que a gente precisa viver o ordinário, né? Sabendo que a morte um dia vai chegar, mas vamos viver a vida no estado atual, no presente, viver com amor, com carinho, com zelo e tudo mais. E aí eu lembro que naquela minha ministração, foi uma ministração ali que eu tava muito tenso, né? Eu tava esperando ali, né? Eu termino a ministração tenso, esperando a bancada avaliar. A bancada que era composta por professores e alunos, né? Eles precisavam avaliar e logo de cara o primeiro a avaliar seria um pastor de outro estado, ele era de Pernambuco, eu lembro disso, cheio de conhecimento, assim, bem mala, sabe? E ele questionava os outros alunos em tudo. Ele sempre usando a técnica, olha, você não fez isso, não fez aquilo e tal. Quando chega na minha avaliação, aquele pastor, ele é o primeiro, né, da bancada que levanta a mão para avaliar e ele começa a chorar. E aí eu não entendi nada, ele começa a chorar e aí ele pede para me dar um abraço. Aí ele sai do lugar onde ele tá, vai lá, me dá um abraço e ele volta para me avaliar. Ele falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, a sua nota é uma nota 10. Tá? Tecnicamente a sua ministração ela foi muito boa e tudo mais, mas além de toda a parte técnica da estrutura, né, de uma pregação, de uma boa ministração, você tocou muito forte no meu coração, garoto. Ele me chamou assim, de garoto, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, eu nunca imaginei que Deus ia usar um garoto para me ensinar alguma coisa, né? Primeiro que Deus está quebrando algumas coisas dentro de mim, ele falava, orgulho e outras coisas mais. E segundo, porque, como eu falei muito sobre isso, a brevidade da vida, cuidado em só ficar vivendo as coisas extraordinárias, viva o dia a dia e tal, e ele falou que tinha muitos anos, meses, anos, que ele não sentava à mesa para tomar um café com a filha e com a esposa, e a filha estava cobrando, pai, vem tomar um café comigo, mas a objetividade do ministério, aquelas coisas da vida, né, da correria da vida, e ele falou, minha filha está crescendo, já é uma adolescente, e ele falava isso com lágrimas nos olhos, chorando, né, reconhecendo que ele estava jogando um tempo precioso
precioso fora, né? E aí aquilo foi tão gostoso, né? Ele falou: Deus te usou de uma maneira tão grandiosa para falar comigo, sabe? O seu sermão foi muito bom tecnicamente, mas espiritualmente, né? Deus derramou algo profundo, né? E eu falei tudo isso aqui, eu fiz até algumas observações aqui para te dizer algo muito importante, tá? Primeiro, que a vida ela passa num piscar de olhos. Então é muito importante que a gente aprenda a valorizar as pequenas coisas do dia a dia, né? A vida cotidiana, a vida rotineira mesmo, colocar intensidade e valor nas pequenas coisas, tomar café da manhã com a sua família, né? Almoçar com a sua família, sei lá, ou jantar, mas assim, começar a dar mais valor para as coisas pequenas do dia a dia. A gente valoriza tanto o grande, né? E quando o grande acontece, a gente sofre tanto para alcançar alguma coisa grande e nem celebra mais, né? Então a gente tem que aprender a valorizar as coisas da vida ordinária mesmo. Seja feliz em nome de Jesus, valorize o hoje, porque o amanhã ele pertence a Deus, o amanhã nem existe para mim e para você. Essa é a grande verdade, tá? Então aprenda a valorizar as coisas ordinárias. Eu usei aqui a lição de aplicação prática de algo que aconteceu na minha vida, fiz um link com aquilo que nós estamos aprendendo aqui com Moisés no Salmo 90, a vida é breve, valorize, né, ali as coisas ordinárias, valorize as pequenas coisas, pequenas conquistas, valorize essas coisas, porque o que vai trazer sentido à sua vida é literalmente isso, tá? Então eu quero encerrar aqui a nossa evolução diária de hoje com as mesmas palavras de Moisés, né? Moisés chama a atenção aqui para a brevidade da vida humana. Nós não sabemos o dia de amanhã e nós precisamos valorizar o dia de hoje, né? Hoje é um dia especial porque é o dia que Deus preparou para você, para sua família. Então seja feliz no dia de hoje. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo do livro de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós estudamos o Salmo de número 90, um salmo de Moisés que nos ensina acerca da brevidade da vida humana. Agora eu quero te convidar mais uma vez para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Tira um print, tá, dessa tela, posta na sua rede social e me marca para eu repostar. É uma maneira da gente agitar as redes sociais em nome de Jesus. E não se esquece que hoje à noite nós vamos ter a nossa nova série Rompendo Limites na Evo. Você não pode ficar de fora, tá? Nessa série você vai aprender como vencer as suas próprias limitações. Então eu te espero hoje à noite na Evo e amanhã aqui no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.